Revelado, como uma traição surpreendente de 10 anos transformou a vida dessa avó incrível. Dona Lúcia, uma avó de 67 anos, era o coração pulsante de um aconchegante bairro em São Paulo. Com seus irresistíveis doces de leite e contos que faziam a imaginação voar, ela era mais que uma avó, era uma lenda local. Todos a conheciam, e sua loja de artesanato, onde cada peça carregava um pedaço de sua alma, era o lugar de encontro da comunidade. Mas, por trás de sorrisos e abraços, um segredo sombrio se escondia, pronto para ser revelado. Certa manhã, Mariana, sua filha de 35 anos, sentiu um frio na barriga ao ver mensagens estranhas no celular de Léo, seu namorado e funcionário da loja. O que ela nunca poderia imaginar era que essas mensagens carregavam o peso de uma traição que começou há uma década, afetando não só a relação mãe e filha, mas toda a estrutura familiar que Dona Lúcia havia construído com tanto sacrifício. A dor parecia uma faca cravada em seu peito. Dona Lúcia, ao descobrir a verdade pelas mãos de Mariana, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Passados 10 anos de amor, risos e doces momentos, o que parecia ser um lar estava prestes a desmoronar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Lúcia começou a refletir sobre os sacrifícios que fez ao longo da vida. Suas próprias ambições e sonhos foram deixados de lado pelo bem da família. Agora, sua lealdade estava sendo testada de uma maneira cruel. Mas ela não estava sozinha. Com a ajuda de Rita, sua amiga de longa data, começaram a costurar juntas em tardes de sol, e assim, um fio de esperança começou a se entrelaçar entre as dores do passado. Cada ponto na costura era como um grito, uma tentativa de reconstruir não só as roupas, mas também os laços que pareciam se desfazer. A cada peça de artesanato que Dona Lúcia criava, símbolos de sua luta e amor começaram a surgir, transformando a dor em beleza. Enquanto essa nova fase florescia, a loja se tornava um refúgio, um espaço de cura compartilhada. Mas a tensão aumentava quando Mariana confrontou a mãe sobre a traição de Léo. Um grito ecoou pela loja, cortando a atmosfera como uma faca. As palavras se entrelaçavam em acusações, a confiança desmoronando em frangalhos. Dona Lúcia, entre lágrimas e raiva, se via em um beco sem saída. Seu coração pulsava desesperado, e a pergunta batia forte: até onde iria para proteger sua filha? A verdadeira traição começava a ser desvendada, e segredos que nem mesmo Dona Lúcia sabia que existiam estavam prestes a ser revelados. Aquele instante, eletricamente carregado, se tornava um divisor de águas. E assim, a história dela e de sua família prosseguia adiante, cheia de incertezas e novos desafios à vista. O que será que Dona Lúcia decidirá fazer? Dona Lúcia ficou paralisada por um momento, os olhos fixos em Mariana, que respirava pesadamente, ainda abalada pela confrontação. O silêncio na loja parecia pesado, quase palpável, como se o tempo tivesse esfriado a magia dos doces de leite que permeavam o ar. Ela podia sentir seu coração batendo forte. As memórias de Léo sorrindo, ajudando na loja, a abraçando com carinho, eram agora facas afiadas em sua mente. Como ele pôde? A traição a deixava aturdida e confusa, tentando juntar os pedaços do que havia sido sua realidade. O chão sob seus pés estava se desmoronando, e tudo que sobrava era a fragilidade de um amor que parecia ter se evaporado. Mãe, eu não consigo entender. Como você pôde deixá-lo ficar tanto tempo perto da gente? As palavras de Mariana eram como um eco, reverberando nas paredes da loja. Dona Lúcia respirou fundo. O que diria? A verdade, ou o que poderia parecer verdade? A dor no peito se intensificou quando ela começou a juntar frases na mente, a formular uma resposta. Mariana, não foi fácil para mim, começou ela, mas logo percebeu que suas palavras soavam vazias, insuficientes. Mariana olhava intensamente, como se estivesse esperando um sinal, uma explicação, algo que pudesse acolher o caos de suas emoções. Mas o que Dona Lúcia tinha a oferecer era um misto de dor e confusão. Você precisa entender que, mesmo com todos os erros, eu sempre quis proteger você. Não sabia, não queria acreditar que ele poderia fazer isso. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Mariana, um sinal de que, mesmo entre acusações e dor, havia uma frágil parcela de compreensão, mas ainda assim o ressentimento fervilhava.
Logo, o chão se tornaria um campo de batalha emocional. Proteger. Mãe, você não estava apenas protegendo a mim, mas também a ele. A sua lealdade a ele nos feriu. Mariana bateu os punhos contra a mesa. O som ecoou como uma sirene, e Dona Lúcia sentiu-se pequena, como se cada palavra da filha estivesse esvaziando de força. Essa não era a juventude confiante e sonhadora que ela havia criado. Era uma mulher ferida, exigindo clareza em meio à confusão. Ouvindo os gritos, Rita surgiu na porta, seu semblante preocupado. Ela sentiu a tensão e, num gesto instintivo, caminhou rapidamente em direção a elas. Sua presença era um abraço, um espaço seguro no meio do incêndio emocional. O que está acontecendo aqui? Perguntou Rita, mas Dona Lúcia só conseguiu olhar para a amiga, buscando apoio em seus olhos sinceros. Com um peso no coração, Dona Lúcia decidiu que era hora de parar de adiar a verdade. Era hora de falar sobre o que acontecerá anos atrás, sobre o que realmente a fazia hesitar em lidar com a traição. O que estava prestes a confessar poderia mudar tudo e, talvez, abrir uma nova porta para a cura. Mariana, tem algo que você precisa saber, algo que eu nunca contei, começou a avó, com a voz trêmula, mas determinada. As palavras estavam prestes a surgir, como o peso de uma tempestade prestes a se desabar. Ela sentiu a urgência daquela revelação, um peso que aninhava em seu peito há tanto tempo. Mas, antes que Dona Lúcia pudesse expor o que tinha guardado, a campainha da loja tilintou, e a porta se abriu. Uma figura familiar entrou, trazendo um ar de expectativa e surpresa que cortou a tensão no ar. Era Léo, sorrindo inconscientemente, como se nada estivesse acontecendo. Dona Lúcia congelou, o olhar distrato e atordoado. O que ela faria com a verdade e a incerteza diante do homem que traíra sua família? A tensão se intensificou, e uma pergunta pairou como um fantasma. O que Dona Lúcia faria agora? Dona Lúcia sentiu o coração parar por um instante. Léo, com aquele sorriso bobo no rosto, parecia alheio à tempestade que se desenrolava. Era como se ele trouxesse o ar fresco de uma manhã ensolarada, contrastando com a escuridão do momento. Mas, para ela, tudo o que restava era um pesadelo. Mariana ficou paralisada, os olhos fixos na figura que entrou despretensiosamente. O sorrisinho de Léo não era mais uma imagem acolhedora, era um lembrete cruel de tudo que ela acreditava ter sido verdadeiro. O ambiente na loja se tornará tão tenso que poderia ser cortado com uma faca. As lembranças do passado invadiram os pensamentos de Dona Lúcia, como uma maré que não podia ser contida. Oi, pessoal! Ele disse, ainda sem perceber a atmosfera pesada. Eu trouxe alguns doces novos para a loja. Os olhos de Mariana se estreitaram, e a jovem abriu a boca, mas Dona Lúcia deteve com um gesto. Não era o momento para uma explosão. Ela precisava de controle, ainda que todo seu corpo estivesse em chamas. Seu instinto a fizera se afastar do caos e montar um plano. Mas, com Léo ali, tudo parecia frágil demais. Léo. Dona Lúcia finalmente rompeu o silêncio, e sua voz soou quase como um lamento. Nós precisamos conversar. O homem parou, seu olhar confuso se transformou em preocupação ao notar a seriedade da situação. Ele olhou de Mariana para Dona Lúcia e, pela primeira vez, um traço de ansiedade cruzou seu rosto. Sobre o quê? Ele perguntou, sem entender. Sobre o passado, sobre você. Mariana interrompeu, fervendo. As palavras saíram de forma explosiva. Como você pôde machucar nossa família dessa forma? Dona Lúcia sentiu um orgulho misturado a um pavor ao ouvir a filha confrontar Léo, mas sabia que sua própria revelação era mais importante. Era hora de expor a verdade, de libertar não apenas a si mesma, mas também a Mariana, do peso que carregariam por tanto tempo. Mariana, por favor, implorou, o olhar transparecendo desejo de proteção e amor. Ela se virou para Léo, que havia franzido a testa, agora começando a perceber a gravidade daquele momento. Você traiu nossa confiança, e a minha mãe. Mariana vociferou, as lágrimas ameaçando transbordar. Léo não sabia o que responder. Estava visivelmente nervoso, e Dona Lúcia viu que ele estava prestes a fazer algo que poderia piorar a situação. Mas ela precisava que ele soubesse que não era só um homem que havia ferido duas mulheres, suas ações haviam destruído sonhos construídos. Não era esse meu plano, ele começou, mas a voz dele falhou. Que plano, Léo? O de nos trair? Mariana exigiu. Dona Lúcia interveio. Precisava que esta conversa se tornasse construtiva, não destrutiva. Escute, Léo. Você tem que entender que essa não é apenas uma questão entre eu e você. É sobre os segredos, as mentiras que eu guardei,
e que impactaram a Mariana e toda a nossa vida. Mariana balançou a cabeça, a tensão dela parecia quebrar a cada palavra que a mãe proferia. Era uma trégua emocional, mas não estava claro se levariam a algum lugar bom. Léo começou a abrir a boca, mas Dona Lúcia decidiu que era seu turno de finalmente expor os pontos que permaneceram ocultos durante tantos anos. Quando você entrou na nossa vida, eu vi em você um homem bom. Mas eu também vivi algo que nunca contei. Algo que faz esse jogo de lealdade ser ainda mais complicado. Os olhos de Mariana brilharam com a expectativa de uma resposta. A loja, antes preenchida com liberdade e risadas, agora estava saturada de segredos, mas Dona Lúcia sentiu que era hora de fazê-los emergir. Léo parecia prestes a contestar, quando a campainha tilintou novamente. Todos se voltaram, e um homem com ar decidido entrou, o olhar firme, como se soubesse que estava prestes a desenterrar verdades que poderiam destruir ou salvar todos. A pergunta pairou no ar como um desafio. Quem era ele e que segredos traria à superfície? O novo homem que entrará na loja era robusto, com um ar de familiaridade que causou um estranhamento imediato em Dona Lúcia. Um fio tênue de lembrança se acionou dentro dela, enquanto tentava identificar aquele rosto marcado pelo tempo. Mariana, por sua vez, franziu a testa, com um misto de curiosidade e desconfiança. — O que você está fazendo aqui, André? Dona Lúcia conseguiu perguntar, a voz tremendo um pouco. André não respondeu de imediato. Ele parecia pesar suas palavras, e o silêncio pairou no ar como uma ameaça. Léo também se calou, cada vez mais desconcertado, suas feições mudando de confusão para uma certa urgência. Essa conversa não é só sobre você e Léo, Lúcia. A voz de André era firme, e ele fez questão de encarar Léo, como se cada palavra tivesse o peso de uma revelação. É hora de os segredos virem à tona. Maria também merece saber. Dona Lúcia interrompeu, o pânico crescendo dentro dela. Ela nunca imaginara que André apareceria assim, no meio desse turbilhão de emoções. Ele havia sido um capítulo encerrado na sua vida, uma página que ela tentava manter bem guardada. Porém, agora, as palavras dele pareciam vagar pela loja como fantasmas, desenterrando memórias. Não. Por favor. Dona Lúcia pediu, o olhar perturbado. Ninguém precisa saber sobre isso. André respirou profundamente, como se aquilo fosse um peso que ele carregava há anos. Lúcia, você não pode viver dessa maneira. A verdade está muito mais próxima do que você imagina, e esconder não vai resolver nada. Mariana olhou para a mãe, chateada e repleta de pergunta. Não era apenas a traição de Léo que a atingia, eram essas novas camadas de segredos que pareciam formar um labirinto ao redor de sua família. Quem é Maria? Mariana finalmente perguntou, o coração acelerado. As peças do quebra-cabeça começavam a se movimentar, mas ainda não se encaixavam. André olhou para ela, e a expressão de tristeza em seu rosto era clara. Maria é a sua irmã, Mariana. Filha de Lúcia e de um erro que nunca deveria ter acontecido. Um silêncio ensurdecedor preenchia a loja enquanto cada um processava a revelação. Os olhos de Dona Lúcia se encheram de lágrimas e ela sentiu seu corpo vacilar. Não eram apenas as palavras de traição que pesavam sobre ela, mas a revelação de que a vida que construíra tinha mais fissuras do que imagine. Léo ficou em estado de choque, as cores de seu rosto se esvaindo. Ele não tinha como voltar atrás, e se sentiu esmagado sob o peso daquela nova informação. Você não pode estar falando sério. Mariana balbuciou, cada palavra um soco. Eu tenho uma irmã? E você nunca me contou? Por quê? Dona Lúcia tentou respirar, suas mãos tremiam. Não sabia a quem dirigir suas desculpas, ou se havia um caminho de retorno. Tudo o que poderia fazer era olhar para a filha e encontrar coragem em meio ao caos. Foi um momento terrível, Mariana. Eu estava assustada, foi tudo muito confuso. Lúcia tentou argumentar, mas as palavras não eram suficientes. Não naquele momento. André percebeu que havia disparado um caos irreparável. Ele sentiu que precisava agir, puxando para si a responsabilidade. Eu sei que pode parecer doloroso, mas saiba que Maria nunca foi um fardo. Ela é uma parte de você, que está por aí, e precisa ser encontrada. As lágrimas agora escorriam no rosto de Dona Lúcia, enquanto a realidade se espalhava diante delas. A vida que pensavam conhecer estava desmoronando. O conteúdo da loja, os doces que antes alegravam o ambiente, agora pareciam apenas produtos de um mundo perfeito que nunca existiu. E enquanto o silêncio ensurdecedor reinava, uma nova onda de ansiedade começou a se formar. O que mais ainda poderia ser revelado? Quanto mais poderiam suportar?
André olhou para elas com determinação, como se pudesse vislumbrar um caminho pela frente. Vamos descobrir a verdade, mas precisamos estar juntas. Ele disse, não apenas como um pedido, mas como uma convicção. Mas, qual seria a próxima revelação? E até onde essas verdades as levariam? O som do sino da loja ecoou em meio ao silêncio, quebrando a tensão. Dona Lúcia sentiu um frio percorrer sua espinha. As palavras de André estavam frescas em sua mente, e a ideia de sua filha, Maria, vagando por aí sem saber de sua existência era um peso insuportável. O que você quer dizer com encontrar Maria? Mariana questionou, a voz mais calma agora, mas ainda repleta de incredulidade. Ela buscava alguma clareza no turbilhão emocional, mas as respostas pareciam estar tão distantes quanto a verdade sobre sua irmã. André respirou fundo, seus olhos passando de mãe para filha. É simples, precisamos montar o quebra-cabeça. Maria não é um simples detalhe entre os segredos de sua mãe. Ela é uma parte importante da história de vocês. E, se tivermos sorte, ela poderá nos dar novas perspectivas sobre esse passado. Dona Lúcia apertou as mãos sobre o balcão, como se isso pudesse ancorá-la. A ideia de reabrir antigas feridas a deixava ainda mais angustiada. Mas e se Maria não quiser saber? Sua voz estava embargada, levantando a barreira de proteção que ela havia erguido em torno de sua vida. Então, pelo menos, vocês terão tentado. André respondeu com firmeza. Ele se aproximou, a expressão dele evocando uma empatia genuína. Lúcia, esconder um segredo não faz com que ele desapareça. E uma parte de você ainda está dividida por esse silêncio. Léo, até então imóvel, finalmente se manifestou. Eu não entendo por que você agiu assim, Lúcia. Se Maria é de fato uma irmã, ela merece saber que é amada, que faz parte de uma família. O olhar de Dona Lúcia cortou Léo como um faca. As palavras dele eram verdadeiras, mas a dor de abrir esse capítulo era quase insuportável. Ao mesmo tempo, ela sentia que a vida a empurrava para uma mudança inevitável. Com uma respiração pesada, olhou para a filha. Fui uma covarde, Mariana. Nunca quis que você sentisse isso. Mariana não desviou o olhar. Após o choque inicial, sua raiva se transformou em carinho por sua mãe. Embora a traição de Léo ainda estivesse presente como uma chaga aberta, a revelação de Maria era mais difícil de processar. A dor de não ter uma irmã ao longo dos anos era um abismo que se abria diante dela. O que fazer agora? Mariana perguntou. Estava ansiosa, mas também disposta a entender. André, percebendo que os corações estavam começando a se abrir, propôs. Em primeiro lugar, precisamos encontrar Maria. Eu posso ajudar com isso. Existem caminhos que podemos explorar. Dona Lúcia olhou para André, um homem que em algum momento fora seu amor e agora era uma ponte para seu passado. Havia uma mistura de esperança e desespero em seu coração. E se ao descobrir Maria, tudo se tornasse mais complicado? Mas e se ela se recusar a se encontrar comigo? Dona Lúcia murmurou, suas palavras quase perdidas na loja vazia. Então, ainda assim, você terá dado o primeiro passo. André respondeu, com a calma de quem já pensou nas dificuldades que viriam, mas que acreditava na capacidade de enfrentar tudo. O clima estava drenado de tensão, mas a determinação de ir atrás da verdade começou a se espalhar lentamente entre eles. Mesmo Léo, alimentando suas próprias angústias, percebeu que a jornada que se propunham poderia ser uma chance de redenção. Eu vou ajudar, Léo disse, finalmente se jogando na conversa. Para a nossa família. Para você, Mariana. Os olhares se cruzaram, cada um trazendo seu próprio peso, mas também uma nova esperança. O que parecia um fardo poderia se transformar na oportunidade de reconstruir algo muito mais forte. E assim, com um novo sentido de propósito, trabalharam juntos em busca de Maria. Mas no fundo, uma pergunta permanecia. O que acontece se, ao encontrá-la, descobrirem que tudo o que construíram está prestes a desmoronar novamente? O dia amanheceu nublado, refletindo a incerteza que permeava os corações de Dona Lúcia e Mariana. Após a tensa conversa na loja, ambas sentiram o peso da revelação, mas agora não havia como voltar atrás. Era a hora de agir. Mariana acordou mais cedo do que o habitual. O cheiro do café vindo da cozinha fez sair do quarto, mas seus pensamentos estavam longe da rotina doméstica. Ela se sentou à mesa, observando a mãe que parecia perdida em pensamentos. Dona Lúcia mexia a colher na xícara, como se o movimento repetitivo pudesse esclarecer os labirintos de sua mente. Mãe! Mariana quebrou o silêncio, e Dona Lúcia ergueu o olhar, a expressão distante.
O que você está pensando? Dona Lúcia hesitou, e então, com a voz embargada, disse: Não sei o que vou dizer a Maria. E se ela me recriminar? E se não quiser me ouvir? O coração de Mariana apertou. A ideia de sua mãe enfrentando uma rejeição a deixava angustiada, mas ela precisava ser forte. E se ela quiser saber? E se isso se transformar em um novo começo para você? Para a gente? Um silêncio tomou conta da sala, e então, sem aviso, Dona Lúcia soltou um riso nervoso. Olha como somos. A vida financeira pode estar difícil, mas essa não é a urgência. O que mais precisamos é de coragem. Seu olhar buscou da filha, uma fração de esperança iluminando seu rosto. Uma mensagem inesperada interrompeu o momento. O celular de Mariana vibrou sobre a mesa. Era André, com uma atualização sobre os passos que estavam prestes a dar. O contato dele com pessoas próximas a Maria poderia trazer respostas, mas a ansiedade cresceu no peito de Mariana. Precisamos nos reunir com André hoje à noite, Mariana falou, por fim, quebrando o silêncio. Dona Lúcia assentiu lentamente. Eu preciso de um tempo sozinha antes disso. Para pensar. Mariana entendeu. A presença da mãe sempre foi um porto seguro, sabia que essa nova batalha era dela sozinha. Assim que saiu de casa, seus pensamentos giravam em torno da irmã que não conhecia. E se Maria se tornasse uma amiga, um apoio que ela nunca teve? Naquela tarde, após um longo dia, a expectativa se transformou em pura adrenalina. Elas se encontraram com André em uma pequena lanchonete. Ele parecia muito mais calmo e centrado do que elas. No ar pairava a sensação de que estavam prestes a romper barreiras invisíveis. Consegui algumas pistas, começou André, com um leve sorriso nos lábios. Maria está em São Paulo. Recentemente mudou-se para lá buscando novas oportunidades. O coração de Dona Lúcia acelerou. As palavras de André eram como um sopro de vida, mas também traziam mais insegurança. E se ela não quiser me encontrar? E se a vida dela já estiver completa sem mim? Você só saberá se tentar, Lúcia. André respondeu, firmemente. O que você quer? Pergunte-se isso. Dona Lúcia sentiu que a resposta estava na ponta da língua, mas não encontrou coragem para dizê-la em voz alta. Mariana observava, cheia de expectativa. O tempo parecia se arrastar enquanto André esperava por uma reação. O que ela ia falar mudaria tudo. Quero contar a ela que a amo, que sempre desejei que crescesse em um mundo diferente, disse a mãe, a voz embargada pela emoção. André sorriu. Essa era a resposta que esperava. Então, vamos atrás dela. Prepare-se para essa nova jornada. O vazio que se instaurava na mesa foi preenchido por um misto de esperança e medo. Mas enquanto diziam sim a essa nova aventura, uma pergunta emergiu no fundo da mente de Mariana. E se a saída desse labirinto não fosse a cura, mas a revelação de verdades ainda mais dolorosas? Assim, unidas em um mesmo propósito, as três almas se preparavam para enfrentar não apenas a busca por Maria, mas as verdades que poderiam vir à tona. E na mente de cada uma, a mesma dúvida ressoava. Vale a pena arriscar tudo por quem nunca se conheceu? O dia seguinte chegou com um sol tímido, como se hesitassem em iluminar o caminho que Dona Lúcia e Mariana estavam prestes a percorrer. Ambas se encontraram em um misto de determinação e ansiedade. O clima estava pesado, mas a energia da mudança pairava no ar. Elas tinham decidido que iriam a São Paulo, e essa ideia, embora aterrorizante, também trazia um sopro de esperança. Na manhã, enquanto Dona Lúcia arrumava sua mala, Mariana a observava. Pedia a Deus que sua mãe encontrasse a coragem necessária para enfrentar o passado. As roupas e objetos eram colocados cuidadosamente na mala, mas o olhar distante de Dona Lúcia revelou que seu pensamento estava em outro lugar. Mariana não conseguia ler os sentimentos da mãe. Era como olhar para um livro fechado, esperando para ser aberto. Mãe, você está pronta? Perguntou Mariana, nervosa. Sua voz tremia ante a incerteza do que estava por vir. Dona Lúcia parou. Virou-se para a filha e, com um sorriso frágil, disse, estou, mas não sei se estou pronta para tudo que podemos descobrir. Mariana respirou fundo. O importante é que estamos juntas. Não importa o que aconteça, vamos lidar com isso. A verdade é que Mariana estava tão aterrorizada quanto a mãe. As histórias sobre Maria eram pouco mais do que fragmentos de imaginação, e a ideia de se deparar com uma irmã que nunca conhecera deixava nervosa. Mas a necessidade de apoiar Dona Lúcia era maior. Elas eram um time, e juntas, poderiam enfrentar qualquer tempestade. No final da tarde, embarcaram no ônibus rumo a São Paulo.
As horas passaram devagar, e o barulho da cidade começava a invadir os sentidos quando chegaram. As luzes, os sons e a intensidade do lugar eram esmagadoras, mas havia uma adrenalina palpável no ar que as motivava. Para onde vamos agora? Dona Lúcia questionou, com um leve tremor na voz, enquanto olhava ao seu redor. Temos o contato do André. Mariana respondeu, tentando transmitir confiança. Ele falou que a Maria gosta de um café na Avenida Paulista. Vamos começar por lá. A cada passo que davam, suas inseguranças se tornavam mais palpáveis. Ambas sabiam que o que estavam prestes a fazer era mais do que uma simples visita. Era um mergulho nas dores do passado e nas alegrias que poderiam surgir. Quando chegaram ao café, a atmosfera era vibrante. As pessoas se moviam apressadas, mas Dona Lúcia parecia paralisada, como se a realidade estivesse cercando com suas próprias correntes. Mariana segurou a mão da mãe, decidida a ajudá-la a avançar. Vamos, disse, puxando-a levemente. Precisamos descobrir onde Maria está. Após algumas perguntas a um funcionário, finalmente conseguiram o endereço da casa de Maria. A cada passo em direção ao destino final, o coração de Dona Lúcia pulsava mais forte. O que encontrariam lá? Dúvidas e medos se entrelaçavam, mas uma faísca de esperança também começava a brilhar. Enquanto caminhavam pelas ruas apinhadas, uma tensão crescente moldava o ar entre elas. Chegaram à porta do apartamento e, naquele instante, Dona Lúcia hesitou. O que dizer? Como começar? Mal conseguia acreditar que estava à beira de reencontrar a filha que havia deixado para trás. Mãe, você consegue. Mariana encorajou, e a suavidade de sua voz trouxe um novo fôlego a Dona Lúcia. Com um tremor na mão e lágrimas prestes a escorregar pelo rosto, Dona Lúcia bateu a porta. E quando ouviram os passos do outro lado, um misto de expectativa e medo invadiu o coração de ambas. Quando a porta se abriu, tudo ao redor pareceu congelar. Maria estava ali. A expressão dela, entre surpresa e confusão, fez o tempo parar. Mãe! A voz dela soou como um eco distante, e cada sílaba carregava um universo de sentimentos não ditos. Neste momento, a verdade que Dona Lúcia tanto temia e esperava se aproximava como um furacão. As palavras estavam presas na garganta delas, mas a pergunta ressoava em suas mentes. Estariam elas prontas para enfrentar o que quer que viesse a seguir? Dona Lúcia ficou paralisada à porta. O tempo parecia ter parado. Uma torrente de sentimentos a assolava. Alívio, temor, amor e culpa. Maria, sua filha, estava diante dela, e o impacto do reencontro era como um tsunami, capaz de derrubar qualquer barreira construída ao longo de anos. Mariana observava a cena, seu coração batendo forte. Ela sabia que não era apenas um reencontro, era uma repescagem de lembranças, promessas e sombrias dúvidas. Você é a Maria? Dona Lúcia finalmente conseguiu perguntar, a voz falhando entre lágrimas não contidas. Maria parecia confusa, primeiro olhando para a mãe e depois para a jovem ao seu lado. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de reconhecimento e estranheza. Mãe, repetiu, agora com mais firmeza. O que você está fazendo aqui? Uma onda de insegurança tomou conta de Dona Lúcia. Não sabia como explicar os anos de distância, como arrancar da própria alma a dor que carregava. E enquanto buscava respostas, Mariana interveio, com um impulso. Maria! Eu sou a Mariana, sua irmã. Viemos porque queremos te conhecer. As palavras flutuaram no ar, carregadas de um peso emocional que transcendeu a qualquer um dos presentes. Dona Lúcia respirou fundo, percebendo que este era o momento de abrir seu coração. Eu vim, ela começou, a voz embargada para entender o que aconteceu. Sempre pensei em você, Maria. A vida nos separou de uma maneira que eu nunca quis. O olhar de Maria se suavizou, mas havia uma barreira invisível entre elas. Você não sabe o que eu passei, mãe. A frustração na voz de Maria era palpável. Por que você nunca voltou? Dona Lúcia sentiu como se cada pergunta cortasse sua pele. O peso do passado parecia cada vez mais insuportável. O silêncio que se seguiu era um labirinto de sentimentos não ditos. Mariana estava ali, navegando entre elas, sentindo a dor de ambas. Eu não tinha como. Dona Lúcia respondeu, suas palavras surgindo com esforço. A vida, as escolhas que fiz, eu não sabia como voltar. Um momento carregado, e as três ficaram imersas na confusão emocional que só um laço familiar pode proporcionar. Dona Lúcia olhou novamente para Mariana, tentando transmitir uma mensagem silenciosa de apoio.
Desculpe, Maria finalmente disse, a expressão suavizando um pouco. É difícil. Eu sei, Dona Lúcia murmurou, o coração pesado com arrependimento. Mas nós podemos tentar resolver isso, se você também quiser. Maria hesitou, os olhos cheios de uma dor que nenhuma palavra poderia curar. Mas na fragilidade daquele momento, a possibilidade de uma nova história começou a se desenhar com cores mais vibrantes. Eu só preciso pensar. Maria balbuciou, antes de afastar um pouco os olhos, como se tentasse dar espaço a essa nova realidade. A tensão no ar não desapareceu, mas agora uma pequena luz, uma esperança relutante. As três estavam à beira de uma transformação, prestes a redescobrir os laços que uma vez foram partidos, mesmo que a ferida ainda estivesse aberta. Mariana olhou para a mãe, um misto de expectativa e temor no rosto. E, enquanto as horas pareciam se arrastar, Dona Lúcia sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Quando ela começou a falar sobre os anos passados, suas memórias se desenrolando como um filme que elas assistiam em conjunto, uma pergunta ecoou em seu íntimo. Seriam capazes de superar a dor que as separou? Mas antes que pudessem explorar aquelas memórias, um barulho vindo de dentro do apartamento cortou a atenção. Alguém havia deixado um recado em uma mensagem de voz. O que aquela mensagem poderia revelar? Despertaria ainda mais questões ou traria respostas que mudariam tudo? Dona Lúcia sentiu o estômago revirar ao ouvir o aviso do celular vibrando na mesa. O som parecia um eco distante em meio ao turbilhão de emoções que a dominava. Ela respirou fundo, atenta ao olhar de Maria, que oscilava entre expectativa e a desconfiança. Mariana também estava ansiosa, com as mãos entrelaçadas, pronta para agir se fosse necessário. Deixe eu ver, disse Maria, avançando até a mesa. Dona Lúcia hesitou. O que poderia estar naquela mensagem? Uma resposta com a verdade? Uma nova dor? Maria desbloqueou o celular. A canção de notificação que tocou fazia o coração de Dona Lúcia acelerar. O silêncio pairou como um manto pesado, enquanto a jovem navegava pela tela. Quando a mensagem apareceu, havia uma expressão de surpresa em seu rosto. É da minha avó, revelou Maria, a voz tremendo. Pelo que parece, ela quer falar comigo. A revelação fez Dona Lúcia sentir o chão se abrir sob seus pés. Como assim a mãe de Maria estava viva? Ela achou que todos aqueles anos tinham levado à sua ausência. A confusão misturou-se à esperança, e Lúcia quase não conseguiu processar os pensamentos. O que ela disse? Mariana perguntou, quase num sussurro, como se estivesse temendo a resposta. Maria olhou fixamente para a tela, a expressão mudando de curiosidade para preocupação. Ela mencionou algo sobre uma traição. E disse que precisa de explicações, disse, a voz falhando no final. Dona Lúcia sentiu um misto de raiva e tristeza, um turbilhão de emoções que afloravam com força. Como puderam mudar tantas vidas sem que ela soubesse? O que mais estava escondido sob a superfície? A traição pode ser sobre mim, não? Murmurou, mas a pergunta ficou pendurada no ar como um peso muito grande. A culpa a sufocava. O passado parecia estar voltando para assombrá-la, e ainda havia muitas lacunas não preenchidas. Maria fechou os olhos por um momento como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça quebrado. Preciso ouvir isso. Mãe, você precisa me contar o que aconteceu, implorou, a determinação em seu olhar revelando o quanto aquela conversa era urgente. Dona Lúcia balançou a cabeça, sem saber por onde começar. As memórias eram confusas, amassadas por anos de dor e luto. Mariana, percebendo a luta da mãe, decidiu entrar em ação. Vamos ouvir a mensagem, sugeriu ela, a voz firme. Precisamos saber. O que for, vamos enfrentar juntas. Maria concordou, e Dona Lúcia sentiu-se arrastada por um turbilhão. Elas se reuniram em torno do celular, o som da mensagem começando a tocar no silêncio carregado do apartamento. A voz da avó ecoou, revelando um tom de ansiedade e dor. Maria, minha querida, começou a mensagem, sei que as coisas nunca foram fáceis entre nós. Quero que você saiba que há coisas que eu nunca pude contar. Algumas delas fizeram com que você e sua mãe se separassem. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar. Ela queria desligar, mas estava presa ao momento, a curiosidade e o medo colidindo em seu peito. As palavras da avó continuaram a fluir, revelando segredos de um passado que poderia destruir ou curar. E eu me arrependo profundamente de não ter protegido você. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Dona Lúcia enquanto a mensagem seguia. Nesse momento, ela soube que o caminho diante delas ficaria mais complicado do que poderia imaginar. Como seriam capazes de lidar com os segredos que viriam à tona?
E quais verdades dolorosas ainda estavam por vir? Algo dentro de Dona Lúcia dizia que essa conversa estava apenas começando, e o que quer que viesse, mudaria tudo. O que ela faria quando os ecos do passado se tornassem impossíveis de ignorar? Dona Lúcia sentiu um grande peso ao ouvir a voz da avó pela mensagem de voz. Cada palavra parecia um soco em seu estômago, puxando-a para longe da segurança e da familiaridade que havia construído em sua vida. As promessas não cumpridas, os silêncios e segredos agora pareciam um labirinto sem saída, e a dor que antes estava oculta estava prestes a vir à tona de forma devastadora. Mariana e Maria, ao seu lado, estavam em choque, mas também ansiosas por compreensão. A mensagem prosseguia, e Dona Lúcia percebeu que não havia como voltar atrás. Ela precisava se abrir e enfrentar os fantasmas que a assombravam. Eu sempre amei vocês. A voz da avó ecoou através do plástico do celular, mas havia uma traição que eu nunca confessei, e isso me prendeu por anos. A vida pode ser cruel, e as escolhas que fiz têm consequências, tanto para você, Maria, quanto para você, Lúcia. Um silêncio pesado se instalou enquanto as palavras da avó pairavam no ar. Dona Lúcia olhou nos olhos de Mariana, depois para Maria, sentindo a urgência da verdade se aproximar mais e mais, como uma tempestade prestes a estourar. Mãe, começou Mariana, sem saber como prosseguir. Não, eu preciso fazer isso, interrompeu Dona Lúcia, a voz firme, mas trêmula. Eu vou contar tudo. Essas mentiras já não podem nos dividir mais. Dona Lúcia sabia que o caminho seria doloroso, mas não havia escolha. O peso da culpa estava tomando conta dela, e cada palavra que não tivera coragem de falar agora clamava pelo ar. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo e gelado. A verdade é que eu te deixei ir, Maria, porque as coisas ficaram complicadas depois que você nasceu. A vida não me ofereceu condições para ser a mãe que eu desejava, e essa decisão me atormentou todos os dias. E eu não queria que você crescesse em meio aos meus erros. Quando você cresceu sem mim, achava que era uma forma de protegê-la. Maria a olhou, perplexa. Os olhos dela estavam cheios de perguntas e uma ponta de esperança. A jovem precisaria de tempo para processar tudo aquilo, mas a determinação de Dona Lúcia em ser honesta estava envolvendo como um cobertor quente. E a traição? Maria perguntou, o olhar fixo em Dona Lúcia. O que aconteceu para nos separarmos? A nuvem da vergonha pesava em Dona Lúcia. Tem a ver com André. Ele era o grande amor da minha vida, antes de você nascer. Uma paixão intensa, mas cheia de erros. Quando fiquei grávida, a pressão de decidir entre a família e o amor me esmagou. Eu não sabia o que fazer. Mariana cutucou a mão da mãe, mostrando que ela estava ali, apoiando em sua confissão. Enquanto isso, os olhos de Maria se arregalavam. E você escolheu a família? Insistiu Maria, um misto de raiva e curiosidade nos olhos. Eu achei que era isso que precisava fazer. Dona Lúcia refletiu. Mas então, anos depois, a traição que eu nunca contei a respeito de André me colocou numa posição impossível. Ele teve um caso com uma amiga próxima e só soube disso depois que você havia crescido. Meus sentimentos foram esmagados. Eu sentia que não poderia voltar atrás, que não tinha como corrigir. Silêncio. Dona Lúcia havia proferido as palavras que tanto medo sentirá. O ambiente carregado permaneceu assim, enquanto as duas jovens absorviam a revelação. Maria cerrou os lábios, agora ciente de que sua vida estava intrinsecamente ligada aos erros do passado de Dona Lúcia. A cada instante que passava, mais a jovem se sentia desconcertada, mas ao mesmo tempo, desejava entender. Então, você me deixou porque a sua vida era complexa? E nunca ligou para me conhecer? Os olhos de Dona Lúcia se encheram de lágrimas. Fui covarde, Maria. Eu estava tão presa no meu sofrimento que não consegui enxergar o amor que ainda existia. Nunca consegui te esquecer. Essa não foi uma escolha leve, por isso, eu peço desculpas. Espero que saiamos disto mais fortes e unidas, todas nós. Mariana olhou para a mãe e depois para Maria, admirando a luta interna que se desenrolava. Depois de um longo momento, Maria finalmente falou, com a voz suave. Mãe, eu quero entender, mas você tem que prometer que não vai nos deixar mais. Dona Lúcia sorriu, um sorriso que estava guardado há muito tempo. Nunca mais, meu amor. Estamos juntas, não importa o que mais estivermos prestes a enfrentar. A raiva e o ressentimento aos poucos foram dando lugar a um caminho de compreensão. Juntas, as três mulheres estavam prontas para enfrentar o que quer que o futuro pudesse trazer. A tensão no ar começou a dissipar-se suavemente.
Enquanto Dona Lúcia e Maria trocavam olhares, Mariana decidiu que era hora de criar um novo lar para sua família. Vamos construir algo novo, propôs, com um brilho de esperança nos olhos. Este é apenas o começo. E assim, o caminho adiante começava a se iluminar, não mais como um fardo, mas como uma jornada de reconciliação e redescoberta. Era um momento de cura, um positivo sinal de que o mais difícil já havia sido 3 almas se unindo novamente. Dona Lúcia sentiu a renovação invadir seu coração. O passado poderia ser denso e obscuro, mas novos laços se reforçavam à medida que olhavam para o futuro com esperança e amor. Esse era o momento de abraçar a vida, todos os seus imprevistos, e fazer cada segundo contar. E, com o passar do tempo, as feridas se transformariam em cicatrizes de amor, mobilizando uma nova história a ser contada. Agora, mais do que nunca, Dona Lúcia acreditava que a verdadeira força de uma família não estava na perfeição, mas na capacidade de reconstruir, de enfrentar os desafios e, acima de tudo, de não desistir do amor que as unia. A jornada apenas começava, e elas já eram mais fortes juntas. Se você chegou até aqui, está tendo a chance de viver essa história emocionante e transformadora em primeira mão. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas e emocionais que estão por vir. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo para que mais pessoas possam sentir a força dessa narrativa. Comente suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vem a seguir? E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Vamos espalhar a mensagem do amor e da família.